Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu ainda estou no livro de 1 Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 9, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e muitas concupiscências, esse nome é chato, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, toda pessoa que tem essa vontade de enriquecer, né, todos que querem enriquecer, geralmente querem enriquecer de uma noite por dia, ilicitamente. E isso cria concupiscência, né, nocivas, né, submerge, quer dizer, a perdição e ruína. Muitos entram até em negócios errados, né? Muitos entram em fraudes, até vendem uma coisa ilícita, uma coisa, para ver se consegue enricar, né? E entram, mas depois que estão dentro, não tem mais como sair, porque os próprios que regem, que gerenciam essas coisas ilícitas, não deixam mais ele sair. Por quê? Porque sabe que ele poderá denunciá-los. Isso é o problema. Então, pessoas que lutam, querem enriquecer de qualquer maneira, eles caem na consciência, né, nociva, destruidora, má, ruim, terrível, que poderá até mais tarde ser feito, ele ser exigido dele matar alguém, né? Ser exigido dele até roubar alguém. Depois que entra em coisas erradas por causa do dinheiro, porque diz já a palavra que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Entra até em latrocínio, né? Em homicídios, todas essas coisas. Por quê? Por causa de dinheiro. Então, nós temos que nos contentar com o que temos. Diz a palavra: contente-se com o que tendes, seja os seus costumes sem avareza. Está cheio de pessoas na internet pregando que isso daí foi só para um povo, pois esse povo sou eu também. Não temos costume de ser avarento, e não temos o costume de querer mais e mais. Contente-se com o que tem, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, diz a palavra. E nessa cobiça, alguns desviarão da fé e se transportaram a si mesmos com muitas dores. Então, muitos se desviam da fé, porque diz assim: se eu viver me contentando sem avareza, trabalhando honestamente, tendo meu pão de cada dia, tendo com que me cobrir, como disse Jesus, nem adianta. Eu quero status, eu quero porque o outro fulano tem, eu quero porque a fulana faz. Então, não venha viver com a vida dos outros, né? Eu quero porque fulano tem, eu quero porque fulana faz. Não! Cada um faça como Deus designou para cada um de nós. Ele dá o entendimento que nós devemos fazer. Então, somente esforça e tenha bom ânimo. Tende bom ânimo, vá em frente. O que Deus colocou no seu coração para fazer, faça, né? Que Deus vai prosperar. Aí diz assim: mas se tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, paciência e mansidão.
O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter essas características, né? De fé, justiça, piedade, caridade, paciência e mansidão. Então, não devemos ficar cobiçando as coisas alheias. Aí é por isso que hoje os crentes estão dizendo que não é para cumprir mais os mandamentos do Senhor. Porque lá está dizendo, não cobiçais as coisas alheias, não cobiçai o boi do teu próximo, porque naquele tempo só falava de boi, de ovelhas, né? Não cobiçar, tipo, a casa do teu próximo, a mulher, o homem do teu próximo. Quer dizer, as pessoas estão dizendo não é para cumprir mais os mandamentos, porque os mandamentos estão dizendo isso, não podemos cobiçar as coisas alheias, né? E ter mansidão, fé, paciência, justiça, caridade, né? É isso, o homem e a mulher de Deus têm que ter. Aí diz, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Pessoas que dizem ser de Deus, mas só pensam no aqui e agora, só pensam no trabalhar, né? Usar e usar, gastar e gastar. Uns é gastar, outros é para adquirir, né? Derrubar o celeiro e fazer um celeiro maior, como aquele lá que Jesus chamou ele de louco e disse que iam pedir a sua alma. Então, é tudo desordenado, né? É tudo desordenado. Mas nós temos que lembrar da vida eterna, para a qual foste chamado, está dizendo. Tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas, mando diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio, isso aqui era Paulo dizendo, né? Eu tenho o testemunho da boa confissão. O quê? Paulo aqui diz que diante de Pilatos, ele teve uma boa confissão. E é isso que nós temos que ter. Era Paulo escrevendo ali para Timóteo. Ele estava preso e diante de Pôncio Pilatos, ele teve uma boa confissão, um bom testemunho. Então, nós temos que viver nessa vida com uma boa confissão, com um bom testemunho, né? Um exemplo de fé, um exemplo de mansidão, de paciência, né? De trabalho, de piedade, de justiça. Nós temos que andar da maneira que Cristo andou. Paulo disse, olha, imitai-me, porque eu imito a Cristo. Paulo disse, em outras cartas, ele disse, olha, confesso que vocês têm que imitar a mim como eu imito a Cristo, né? E que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse, olha, guarda todas essas coisas, né? Com compreensão, sem mácula, sem repreensão, andar em retidão, não ter mácula, não ter nada que ninguém possa apontar o dedo para nós. Que todos que olhar para nós venham dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, sem mácula, sem nenhuma repreensão, e nos livrando do mal, né? Temente a Deus, como disse, como Jó, que Deus disse, olha, viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. Então é isso que nós temos que ser aqui na terra, contentando com o que tem, não ter avareza, né? Repartir o nosso pão, repartir, não deixar que os outros fiquem famintos e a gente que fique, né? Com tudo, que diz assim, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Era ele dizendo aqui, ó, que a gente tinha que viver, né, sem irrepreensão, sem mácula, né, com fé, mansidão, né, domínio próprio, andar nessa grandeza de fé e de riqueza espiritual, para naquele grande dia sermos bem-aventurados,
diante do Todo-Poderoso, do único e poderoso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Nós temos que viver na fé, na retidão, na justiça, sem repreensão, sem mácula, andando no caminho, para que quando chegarmos diante do Todo-Poderoso, do Rei dos reis, Senhor dos senhores, não ter nenhuma acusação, né? Não ter nenhuma acusação, nenhuma mácula, porque aquele grande dia chegará. Pode ser que não chegue agora, pode ser que Jesus não venha nos buscar nos ares agora, mas nós podemos ir diante dele agora, né? Num piscar de olhos, a gente vê pessoas está trabalhando, de repente dá um treco, cai no chão, morreu, acabou. Então, o que nós vamos guardar em celeiros, para quando morrer deixar para os outros ficarem se matando aí por causa de herança? Irmão, isso aqui não é uma pregação para ninguém ficar mas você não prega uma autoajuda. Não, trabalhe continuamente, sim, mas trabalhe para o tempo que você vai ficar aqui na terra. Claro, tem que deixar um pouco, sim, para quem tem filho, sim, mas não é se matar. A prioridade de muitos é só trabalhar e nada para Deus. Isso aqui eu estou falando com crente. Nada para Deus. É trabalho e nada para Deus. Louco, e se hoje pedirem a tua alma? Amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.